Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor com mais alegria. Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Que bom que você está aqui, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Deus te abençoe. Seja bem-vindo a todos os visitantes. As crianças, por favor, podem subir. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens aqui na igreja sobre Deus. Deus é o nosso tema. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro do profeta Oséias. Eu acho que todo mundo aqui sabe que na sua Bíblia tem um livro chamado Oséias, né? Oséias. Capítulo 6, verso 3. Eu gostaria, bastante reverência aqui na casa de Deus agora. Oséias capítulo 6, verso 3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que o Senhor nos abençoe. Podem se assentar, meus amados. Com o passar dos anos, têm sido feitas várias perguntas a respeito de Deus. No passar dos séculos, pessoas tentaram estudar Deus, pesquisar Deus, e quanto mais eles tentaram analisar Deus, mais confusos eles se tornaram. Por quê? Porque Deus não é um objeto a ser estudado. Deus é um ser a ser conhecido. Como estudar alguém que não tem princípio e nem fim? Você começa a analisar uma pessoa a partir da sua origem. Qual é a origem de Deus? Deus não tem origem, mas todas as coisas se originaram nele. Quem sustenta Deus? Ninguém sustenta Deus, mas Deus, ele sustenta todas as coisas, até mesmo o fôlego de vida dos ateus, que afrontam Deus e que blasfemam o nome de Deus. É Deus quem sustenta o fôlego de vida dessas pessoas. Como avaliar uma pessoa que habita na eternidade e que já viveu todos os nossos amanhãs, e mais do que ninguém conhece os nossos ontens? Quando a Bíblia fala sobre Deus, ela fala de um Deus tremendamente majestoso. E eu quero chamar a sua atenção agora para me falar com você sobre a majestade de Deus. E uma das coisas que tem me preocupado é porque a igreja tem banalizado essa majestade. Eu já nem falo do mundo, mas eu estou falando da igreja moderna. Um dos mandamentos bíblicos é não tomar o nome de Deus em vão. Não se repete o nome de Deus apenas porque ouviu alguém repetir. Tem que ter sentido isso. Tem que fazer sentido. O nome de Deus é Yahvé.
é o Senhor, o Salvador. O grande é o Shaddai, aquele que era, que é e o que há de vir para todo sempre. A glória de Deus é algo absolutamente tremenda. Um dia Deus falou para Moisés: aquele que vê a minha glória não vai permanecer vivo. Quando a glória de Deus se manifestou no Monte Sinai, o monte fumegou. Na inauguração do templo, a presença de Deus, quando manifestou no templo, ninguém permaneceu de pé. O profeta Daniel, ele, quando experimentou um pouco da glória de Deus, a Bíblia diz que ele adoeceu, ele se prostrou, ele perdeu os sentidos, tão grande era o peso da glória de Deus sobre ele. E hoje a gente fala da glória de Deus de uma forma muito banal. Deus continua majestoso, Deus continua grande, soberano e absoluto. E quando a Bíblia fala de Deus, a Bíblia fala sobre aquele que está em um alto e sublime trono. Isaías capítulo 6, Isaías disse que quando ele chegou, ele viu a glória de Deus enchendo todo o templo. E os serafins, que são uma alta classe dos anjos, e esses anjos são espetaculares, tremendos, mas eles estavam com suas faces tapadas, eles cobriam o rosto, porque eles estavam diante daquele que era santo, santo e santo. Irmãos, nós precisamos de ter mais consciência da majestade de Deus. Eu vejo pessoas que vêm para a casa de Deus e ficam conversando o tempo todo. Vem para a casa de Deus e fica cochichando com um, cochichando com o outro, andando na igreja como se fosse uma praça. A Bíblia diz: o Senhor está no seu santo templo, cala-te diante dele toda a terra. Eu vejo pessoas que vêm para a casa de Deus e desprezam a palavra que está sendo ministrada, que desperdiçam o seu tempo na hora do louvor, está completamente aéreo, não está sintonizado com Deus. Você está esquecendo que Deus é santo. E se Deus é santo, e se Ele está nesse lugar, todas as coisas que acontecem aqui tem que ser para a honra e glória do nome de Deus. Eu quero te dizer que a pessoa mais importante deste culto não sou eu, pastor André. Eu quero deixar claro para você que a pessoa mais importante deste culto não são os irmãos que ministraram o louvor, não é o irmão que está lá no som. A pessoa mais importante do culto não são os diáconos, nem o irmão que abriu a igreja, que irá fechar a igreja. A pessoa mais importante deste culto é Deus. Todas as músicas que são cantadas aqui não pode ter o mínimo de louvor ao homem. Toda música que for cantada aqui tem que ser para a glória dele. Toda palavra que for pregada aqui tem que apontar para ele. Toda oração que for feita aqui tem que ser feita para ele. E a motivação nossa em estar aqui tem que ser ele. Porque se ele não for a principal pessoa, se ele não for o centro das atenções, nada faz sentido. Nada fará sentido.
Nenhum de nós podemos tentar convergir a atenção para si. Mas quando as pessoas banalizam a santidade de Deus, elas se apresentam de qualquer forma. E eu me assusto quando eu vejo algumas irmãs vindo para a casa de Deus completamente descomposta. Eu fico imaginando, meu Deus, será que o Espírito Santo não tocou? Porque quando uma pessoa vem para a casa de Deus descomposta, ela está querendo tirar a atenção de Deus e que a atenção se volte para o seu próprio corpo. E isto é pecado, isto é afronta. Deus é santo, Deus é majestoso. Ninguém aqui pode chamar atenção para si. Toda a atenção, toda a honra, toda a glória, todo o louvor é para Ele. Ele precisa de ser o centro de tudo. O que me assusta é que ao falar sobre o comportamento que nós devemos ter diante de um Deus que é santo, sempre surge uma voz das profundezas do inferno para falar que é religiosidade. Traga a Bíblia para a igreja. Olha como é que fulano é religioso. Não venha para a igreja de qualquer forma. Venha para a igreja bem vestido. Olha como é que a igreja é religiosa. Tira a sua atenção de tudo. Se volta para Deus, se extravasa diante dele. Religiosidade. Essa palavra religiosidade tem estado na boca de pessoas que não têm um pingo de reverência com as coisas de Deus. É preciso ter reverência com as coisas de Deus. É preciso ter reverência com a palavra de Deus. E isso não é religiosidade, é temor. É temor. Temor a um Deus que é tremendamente poderoso. Temor a um Deus que é tremendamente glorioso. E que nós não podemos brincar com Ele em hipótese alguma. Não podemos brincar com Ele porque Ele é santo. Não podemos brincar com Ele, irmão, porque o nome dEle é poderoso. E a palavra do Senhor diz: o Senhor está no seu santo templo. Cala-te diante dEle toda a terra. Irmão, lá no céu existe reverência máxima. Quando Moisés viu Deus na sarça ardente, não viu Deus como Ele era, mas o capim pegava fogo e não se queimava. A palavra do Senhor foi esta: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. O lugar em que Deus está é santo. É santo. Irmãos, eu não sou infantil para dizer para você que Deus habita em um lugar de 4 paredes. Não, Ele está aqui porque nós estamos aqui. Mas no momento que nós nos encontramos aqui para dar um tempo exclusivo para Deus, este lugar é santo. É santo. Deus falou para Josué: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Não chame o nome de Deus em vão. Eu não gosto quando eu vejo alguém se referindo a Deus como o homem lá de cima, ou o cara lá de cima. Isto é irreverência. Ele é Senhor. Não misture isso com intimidade. Isso não é intimidade, isso é falta de respeito. Os serafins cobrem o rosto, os serafins cobrem os pés. E esse temor tem que estar na nossa vida. Olhe as
palavras que nós falamos diante dele. Um dia eu vi alguém falando assim, porque eu determinei que Deus fizesse. Nós não determinamos o que Deus faz. Ele é Senhor. Ele é o grande El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu quero chamar a sua atenção hoje para essa majestade de Deus, para que nós possamos estar diante dele com temor e tremor. Isso nunca pode sair de dentro do nosso coração. Nós não podemos subir nesse altar de qualquer maneira. Nós não podemos chegar aqui e falar em nome de Deus baseado naquilo que nós achamos ou pensamos, mas nós temos que ser fiéis o que a palavra de Deus diz, porque nós não podemos falar que Ele diz quando Ele não diz. Deus é grande. Quando a Bíblia diz que Deus é o excelso, quando a Bíblia diz que Deus, Ele está sentado no lugar mais alto, esse lugar alto significa localidade, porque Ele está acima de tudo e de todos. A Bíblia fala sobre o terceiro céu. O primeiro céu é esse que nós vimos, onde existem as nuvens, onde existem as galáxias, os planetas. Acima desse céu existe o segundo céu, onde estão os anjos, e aonde os demônios também se manifestam, e aonde se travam as batalhas espirituais. E acima desse segundo céu existe um terceiro céu, aonde está o trono de Deus. Ele está acima de todas as coisas. Mas quando a Bíblia fala que Deus está em um lugar alto, não está falando apenas de localidade, mas está falando também da moral de Deus. Deus é de uma moral elevada. A moral de Deus está acima da nossa infinitamente. Ninguém pode culpar Deus de nenhum erro, porque Ele é perfeito. Não existe sequer uma mancha no caráter de Deus. Não existe erro em Deus. A moral de Deus é elevadíssima. É por isso que Ele não pode aceitar o pecado, porque Ele é moralmente perfeito. Mas eu quero chamar a sua atenção agora sobre duas características de Deus. Ele é transcendente. Diga comigo, transcendente. Ele transcende a imaginação do ser humano. Irmãos, quando nós chegarmos na glória e nós enxergarmos os olhos do nosso Deus, nós vamos ter todas as respostas de todas as nossas perguntas. Mas aqui na terra é impossível. Diz uma música: ninguém explica Deus. Deus não perde o controle de nada. Ele é extremamente sábio, Ele é a fonte de toda sabedoria. Não existe nada que se esconde de Deus. Ele transcende o pensamento humano. Nós nunca vamos entender aqui na terra os planos de Deus, porque Ele vai além. Deus é transcendente. O que é intranscendente vai além de tudo aquilo que é criado. Mas Ele tem uma outra característica. Ele é transcendente, mas Ele também é imanente.
Diga comigo, imanente. O que significa imanente? Significa que apesar da sua grandeza, apesar do seu poder e da sua majestade, apesar da sua glória, que é absoluta, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se importa. E se existe um versículo que deixa claro essa questão, que é completamente paradoxal, que é a transcendência com a imanência, é Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, verso 15 diz assim: porque assim diz o alto, olha, o alto, e o sublime, ou seja, o transcendente, que habita na eternidade, transcendente, cujo nome é santo, o transcendente, na altura e no lugar santo habito, olha a transcendência dele, como também com contrito e abatido de espírito, a imanência, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aí está a imanência de Deus. Ele é transcendente, mas ele também é imanente. Ele é glorioso, ele é poderoso, ele tem uma glória imensa, mas ele também se faz perto daquele que o busca. E a Bíblia diz que ele, esse Deus tão grande, esse Deus tão sublime e que habita em lugares altos, ele também habita com o quebrantado de coração. O que é um coração quebrantado? Uma pessoa de coração quebrantado é uma pessoa fragilizada. Uma pessoa de coração quebrantada é uma pessoa que se humilhou e que reconhece que ela está sob a total dependência de Deus. Quando chega esse momento da sua vida, quando você reconhece que você depende totalmente de Deus, quando você se quebranta, quando você deixa o seu coração se quebrantar diante de Deus, esse Deus sublime, esse Deus grande, esse Deus soberano, esse Deus poderoso, ele manifesta e habita perto de você. Para quê? Para fazer uma intervenção. O Deus transcendente, ele se torna imanente. Para quê? Para intervir na sua história, intervir na história do mundo. É um Deus poderoso, soberano, mas é um Deus que ama e que permite ser amado. Você está me entendendo? Você está alcançando o que eu estou dizendo? É um Deus que é soberano, que é grande, que nós temos que ter toda a reverência com Ele. Mas é um Deus que não desprezou as suas criaturas. É um Deus que se importa com você, não de uma forma coletiva, mas importa com você como indivíduo. Ele sabe cada uma das suas necessidades. Deus, não tem nada que você possa esconder de Deus. Deus sabe todos os seus pontos fracos. Deus sabe aquilo que você mais gosta. Deus sabe aquilo que você mais abomina. Deus sabe aquilo que mais atrai a sua atenção. Ele conheceu o seu ontem e Ele já sabe qual será o seu amanhã. Nada pega Deus de surpresa. Eu quero te dizer que essa pandemia não pegou Deus de surpresa. O coronavírus não foi uma descoberta para Deus. Deus sabe exatamente de onde veio isso, se isso é um biológico ou se não é, aonde que foi. E a Bíblia diz que vai chegar um momento que todos os segredos dos homens serão manifestos.
Deus irá mostrar e vai trazer à luz para a humanidade todos os segredos do coração dos homens. E Ele vai trazer o segredo das nações, Ele vai trazer o segredo dos governos, Ele vai trazer o segredo dos reis e vai deixar nu diante de todas as pessoas. Deus sabe quando essa pandemia vai acabar. Deus sabe quantas pessoas morreram e quantos ainda irão morrer, quantas serão curadas, e Deus já sabe a fórmula da vacina, e Ele vai revelar no momento certo para quem Ele quiser. Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Ele é transcendente, Ele sabe tudo, mas ao mesmo tempo Ele é imanente. Ele está vendo o que está acontecendo lá dentro da sua casa. Ele sabe o que está acontecendo no seu casamento. Ele sabe o que está acontecendo no seu leito. Ele sabe o que está passando na sua cabeça quando você coloca a sua cabeça no travesseiro. Deus sabe o mais íntimo do nosso coração. E a nossa vida é completamente transparente aos olhos do nosso Deus. E esse Deus tão sublime, esse Deus que os serafins cobre o seu rosto quando estão diante dele, esse Deus vai até você quando o seu coração está quebrantado. Ele vai até você quando você se humilha diante dele e fala: Deus, eu preciso do seu socorro. O Deus que é transcendente, ele se faz imanente naquela hora e te socorre e te abençoa. Ele não desperdiça a oração, porque a oração para Deus é algo extremamente valioso. A sua oração para Deus é extremamente preciosa. Ele não vai perder a sua oração. Jeremias capítulo 23, versículo 23, também fala sobre a transcendência e sobre a imanência de Deus, quando diz: por acaso eu sou apenas Deus de perto e não de longe? E o Senhor diz que Ele é Deus de longe, que está sentado no alto sublime trono, mas Ele também é Deus de perto, porque Ele habita com aqueles que têm o coração quebrantado. Quebrantado. Eu quero orar com você agora. Se aproxime de Deus com reverência. Se aproxime de Deus com temor e respeito, mas se quebrante diante dele, que esse Deus transcendente, ele vai se tornar imanente agora e vai intervir na sua vida.